nós estamos vivendo um momento de um Brasil dividido. Mas é importante que a gente faça uma reflexão em cima da lei, e não em cima do mediatismo que esse povo da esquerda quer fazer. Nós estamos falando sobre o direito à vida. Eu queria inicialmente passar um link para vocês de uma pessoa muito conhecida. Se tiver disponível aí, eu queria que passasse esse vídeo, é um pequeno vídeo. A um determinado momento eu vou pedir para parar o vídeo, por gentileza, se estiver disponível. E se for possível, senhor presidente. Ah, está aí, já está disponível. Por favor. Quanto do que está acontecendo no nosso país. Está sem áudio. Um procedimento médico que é proibido para animais, ou seja, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu, há 12 anos atrás, se utilizasse um procedimento para a eutanásia de animais, porque ele é cruel demais. Pois bem, esse procedimento que é cruel para os animais pode ser usado agora no Brasil para matar crianças. É isso mesmo, matar crianças. É isso que está acontecendo no nosso país. Gostaria de falar que você pode ajudar o nosso país a sair dessa situação dramática. Você precisa nos ajudar a aprovar o PL 1904 de 2024. Esse PL é muito importante, é um projeto de lei que diz que este procedimento não é mais necessário. O que diz esse projeto de lei? Vamos lá, deixa você entender as coisas com detalhes. Quando a medicina vê um embrião e um feto que está dentro da barriga da mãe, que ainda não tem condições de viver aqui fora nesse mundo, esse feto, quando ele morre, isso é chamado de aborto. Mas acontece que a partir do 5º mês de gravidez, esse feto torna-se viável. Ou seja, é possível que a mãe tenha um parto prematuro e essa criancinha é levada para um UTI neonatal. Pois bem, o que acontece é o seguinte: as pessoas que são favoráveis à descriminalização do aborto querem a descriminalização do aborto até o 9º mês. Sim, isso mesmo que você está ouvindo, até o 9º mês. Acontece, porém, que a partir do 5º mês, a criança já é tão grande que, para se realizar a retirada desta criança, é necessário matá-la primeiro. É por isso, então, que se usa o procedimento de assistolia fetal, ou seja, uma injeção de cloreto de potássio que é dada no coração da criança, e nem sempre o médico consegue acertar o coração na primeira tentativa. Uma grande agulha é introduzida para acertar o coração da criança e esta criança, então, morre com as dores de um infarto. Vejam, trata-se de um procedimento cruel e é por isso que em 2012 o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu esse procedimento para fazer a eutanásia de animais, ou seja, animais que em sofrimento precisam ser sacrificados. Este procedimento ele foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. 10 anos depois, o Conselho Federal de Medicina, para nós humanos, proibiu esse procedimento também para os médicos, para que isso não fosse feito, né, nos procedimentos de aborto. Acontece, porém, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a medicina brasileira, o Conselho Federal de Medicina, não está à altura dos parâmetros científicos da comunidade internacional e, então, atacou esta regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, você entendeu bem, juízes que nada entendem de medicina, juízes que nada conhecem daquele procedimento, agora estão julgando o Conselho Federal de Medicina, dizendo: os senhores são médicos, mas os senhores não entendem nada, quem entendemos somos nós, juízes. Nós precisamos parar com esse tipo de absurdo no nosso país. Portanto, o PL 1904 de 2024 é um PL que criminaliza, sim, criminaliza os médicos que fizerem esse procedimento.
Este é o espírito do PL 1904 de 2024. Nós queremos que você nos ajude. Grave um vídeo. Sim, você com seu celular, com seu smartphone, grave um vídeo e poste nas suas redes sociais. Poste no Instagram, no X, o antigo Twitter, e faça um vídeo dizendo #PL 1904 sim. Nós precisamos aprovar essa lei. Além disso, eu quero pedir a você, e o que eu vou falar agora é muito importante, você precisa telefonar para o seu deputado. Sim, nós temos os deputados, a bancada do seu estado. Você vai encontrar na descrição desse vídeo, né, o contato de cada um dos deputados dividido por estados. E você vai procurar o seu estado e, começando pelo seu estado, telefonar. Telefonar para os deputados com muita educação, sem ofender ninguém, mas explicar que você sabe perfeitamente o que é este PL, a sua importância e que esse deputado precisa votar. Votar porque o povo brasileiro é maciçamente, é absolutamente contra o aborto. Uma criança viável, uma criança que pode nascer, ela não pode ser morta no ventre da mãe. Então, #PL 1904 sim. É isso que você precisa transmitir para os seus amigos. Transmita esse vídeo, faça os seus vídeos, vamos fazer um grande movimento. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho, é um dia importante, o dia de você se movimentar. Amanhã, no dia 11, vai ser votado o requerimento de urgência deste projeto de lei. Então, peça que seja aprovado o quanto antes. Peça para os líderes, né, das bancadas que votem esse requerimento de urgência para que, com a graça de Deus, no dia 12, nós votemos a aprovação desse PL. Nós contamos com a sua generosidade. É hora de nós mostrarmos que o povo brasileiro está bem acordado, que nós dizemos sim à vida. A vida da criança e a vida da mãe. Ambas as vidas precisam ser salvas. Que Deus abençoe você. Que Deus livre o nosso país. Agora há pouco, a Gazeta colocou uma notícia, senhor presidente, lá na rede dela, no Instagram, com a seguinte notícia. Está lá, quem quiser olhar, está no Instagram nesse momento. Criança não pode ser mãe, entre aspas, diz família de menino do Espírito Santo que fez aborto legal. Isso é uma matéria tendenciosa do jornal A Gazeta. E eu, como nós estamos numa rede social, eu coloquei os meus comentários, que é o comentário desse vídeo que a gente iria passar agora, em cima do que o autor falou, que é o que está escrito na matéria do PLC, eu coloquei lá na Gazeta, e não a mentirada que, infelizmente, tomou conta do jornalismo desse país. E eu escrevi o seguinte comentário lá na notícia do Instagram da Gazeta. O objetivo deste projeto de lei complementar, é limitar o período gestacional em que o aborto pode ocorrer em casos de estupro. Não existe atualmente no arcabouço jurídico brasileiro essa previsão. Então, o PL, ele propõe que o aborto em casos de estupro ocorra até as 22 semanas. Após esse período, tanto a gestante quanto aquele que ajudar a provocar o aborto seriam punidos com a pena equiparada ao homicídio simples, com exceção das menores de idade, obviamente. O vídeo já... Não, tudo bem, deixa comigo aqui. Atualmente, o que existe é uma norma técnica do Ministério da Saúde indicando que os abortos devem ocorrer até a 22ª semana de gestação. No entanto, essa norma é frequentemente burlada sob a alegação de que não há previsão de limite para o aborto no Código Penal. Vejam por que esse projeto de lei complementar.
Essa lacuna, por exemplo, ela permitiu o caso daquela menina de 11 anos em Santa Catarina que teve o aborto realizado com 29 semanas de gestação. Um detalhe importante sobre isso é que justamente devido a essas brechas, como eu citei agora há pouco, tem se discutido muito recentemente sobre o método de assistolia fetal, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária já proibiu há 13 anos atrás, veterinária, ou seja, os animais não podem ter esse método de assistolia fetal. Mas a esquerda maldita está querendo fazer com seres humanos, devido à crueldade do procedimento. Contudo, discute-se amplamente a sua realização em bebês. O PL quer evitar isso. Vale lembrar que o Código Penal já prevê o aborto em caso de estupro, também em caso de anencefalia do feto e quando a gravidez resultar em risco para a mãe. Nesses últimos casos, o aborto continuará sendo permitido em qualquer fase gestacional, nesses dois últimos casos. A única proposta desse PL é o limite de tempo do aborto em caso de estupros até a 22ª semana, pois após esse período, o bebê é considerado viável fora do útero, e nós temos milhares de casos de crianças, de jovens, de idosos, de pessoas que passaram muitos anos de vida aí porque sobreviveram à 22ª semana. O vídeo já está disposto, mas eu vou só terminar o que eu escrevi para esse lamentável jornal que um dia, que outrora, prestou para alguma coisa. Eu continuo escrevendo para a Gazeta. Aí eu pergunto, qual é o nome que se dá ao fato de matar um bebê que poderia sobreviver fora do útero e ainda esquartejá-lo intrauterinamente para retirar do útero da gestante? Qual o nome que se dá a isso, quando se mata uma pessoa? Homicídio. Apesar das informações serem muito claras, bastante claras nesse projeto de lei complementar, ainda assim há muita fake news circulando, principalmente, infelizmente, na grande mídia jornalística. E duas delas são piores. A primeira mentira é dizer que esse projeto equipara a pena de aborto à pena de estupro. Olha que covardia estão fazendo com esse projeto. A primeira mentira é essa, dizer que a pena de aborto é igual à pena de estupro, como se houvesse a intenção de tornar a vítima tão criminosa quanto o estuprador. Eles ainda tornam o debate mais apelativo, dizendo que crianças e adolescentes serão tratadas como criminosos. Em primeiro lugar, menor de idade é inimputável, não são sujeitos à pena, a não ser o que está discriminado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que retira essa condição de estupro, ou seja, elas não serão penalizadas. Estou aqui com dois jurisconsultos aqui na mesa, o presidente, e ao lado dele o coronel Danilo Baense, que foi professor de Direito, e o coronel Hélio também, que pode confirmar ou não o que eu estou falando. Enfim, parte dessa mentira se dá pelo fato de que a punição em casos de aborto após 22 semanas seria de 6 a 20 anos de reclusão, o que poderia ser maior do que a pena prevista para casos de estupro. Então, diante dessa desinformação, a militância diz que se quer punir mais a vítima do que o agressor. Isso não faz sentido, pois o PL apenas propõe que o aborto após 22 semanas de um bebê viável seja equiparado ao homicídio simples. Vamos continuar. Isso me faz pensar em outra questão.
Será que a discussão não deveria se dar também pela necessidade de termos penas mais severas para estupradores, ao invés de descredibilizar um PL que só pretende salvar vidas? Lembrando, senhores deputados, que quando eu estive na cadeira de deputado federal, eu promovi um projeto de lei que foi até mais antigo do que o proposto pelo então deputado Jair Bolsonaro, que fazia com que esses malditos seres estupradores, eles sofressem esqueci o termo, se puder me... castração química. Se consultar agora no Google, vai lá, Capitão Assunção, castração química. O projeto do Capitão Assunção, deputado federal, foi anterior ao projeto proposto pelo então deputado Jair Bolsonaro. Mas vamos prosseguir, porque esse tema aqui é interessante e não é levado no coração, mas na razão, destruindo todos os argumentos que essa esquerda está tentando fazer. A segunda mentira em torno desse tema é dizer que esse projeto apoia estupradores. Eu quero lembrar que essa militância que diz isso é a mesma, olha só que interessante, pessoal, essa mesma militância é a mesma que apoiou o atual governo na revogação da portaria número 2.561 de 2020. O que dizia essa portaria? Previa que médicos deveriam avisar as autoridades policiais quando ocorresse aborto. Por causa de quê? Por causa de estupro. Deveria ter uma notificação imediata, inclusive preservando materiais que pudessem levar à identificação do estuprador. Mas essa militância fez o quê? Revogou a portaria. Com a revogação dessa portaria, ficou muito mais difícil, melhor dizendo, identificar e punir o estuprador, e muito mais fácil realizar abortos, que daqui a pouco o autor da matéria vai explicar por quê. Inclusive, em casos, olha só que importante isso aí destrói o argumento da militância, inclusive em casos de falsa alegação de estupro, olha só que importante, falsa alegação de estupro. A militância agora quer dizer que é a direita que está apoiando estupradores? É sério isso? Vamos fechar agora. Inclusive, essa mesma militância que diz se preocupar em não beneficiar estupradores, não apoia projetos de lei para penas mais severas, como a castração química, que eu acabei de falar agora, que o nosso projeto era muito mais antigo que o então deputado Jair Bolsonaro sobre castração química. Aí, nessa hora, temos que pensar em direitos humanos. É uma incoerência gritante. Direitos humanos para estupradores, é isso mesmo? Vamos encerrar agora para a gente finalizar com o autor da matéria. O aborto não reduz a violência do estupro, mas permite o assassinato de bebês. Vou repetir. O aborto não reduz a violência do estupro, mas ela permite o assassinato de bebês. Permite também que crianças, adolescentes e mulheres sejam expostos a mais um trauma, que é o próprio procedimento do aborto. Portanto, é necessário usar mais a razão e menos a militância. Isso aqui eu estou falando só para a Gazeta, porque tudo que eu escrevi estará postado lá no Instagram de A Gazeta. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de passar o vídeo do autor da matéria, por gentileza. Mataram um bebê no ventre da mãe para fabricação de cosmético e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária. Porque essas abortistas querem fazer do útero das mulheres caixão. Pessoal, vocês não têm ideia da cortina de fumaça que está por trás desse 1904. Na verdade, há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também
que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Isso é um absurdo. Matar um bebê no ventre da mãe para fabricação de cosmético e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária. Eu quero te convidar. Nós precisamos lutar pela vida, sim. Se você e eu não tivéssemos a vida, quem seríamos? Ninguém. Lutar pela vida é lutar pelo PL 1904, porque essas abortistas, esses esquerdistas que lutam sim pelo assassinato de bebês, querem fazer do útero das mulheres caixão. Nós não podemos nos render a esta gente maligna e vamos lutar pela aprovação do projeto. Senhor presidente, eu queria só ler a carta que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, reafirmou nessa última sexta-feira, dia 14 de junho, sobre o seu posicionamento de defesa e proteção da vida em todas as suas etapas, da concepção à morte natural. Diante do debate sobre o aborto relacionado à tramitação do projeto de lei 1904 de 2024 no Congresso Nacional, a CNBB recorda seu empenho na defesa das duas vidas, a da mãe e a do bebê. A Igreja Católica, nesse momento, considera importante a aprovação do PL 1904 de 2024, mas continua no aguardo da tramitação de outros projetos de lei que garantam todos os direitos do nascituro e da gestante, afirmou a conferência em nota assinada pela presidência. Cabe ressaltar que as 22 semanas não correspondem a um marco arbitrário. A partir dessa idade gestacional, realizado o parto, muitos bebês sobrevivem. Então, por que matá-los? Por que esse desejo de morte? Por que não evitar o trauma do aborto e no desaguardo do nascimento, se a mãe assim o desejar, entregar legalmente a criança ao amor e cuidados de uma família adotiva? Continua mais a nota da CNBB. A discussão sobre o PL 1904 traz à tona a cruel prática da assistolia fetal em bebês a partir de 22 semanas de gestação, proibida pelo Conselho Federal de Medicina e, no momento, liberada por liminar no STF. Esse PL cumpre o papel de coibir a morte provocada do bebê, previamente ao término da gravidez. Cabe ressaltar que as 22 semanas não correspondem ao marco arbitrário, como eu havia dito anteriormente. Diante do crime hediondo do estupro, que os agressores sejam identificados e que a legislação seja rigorosa e eficaz na punição, diz a CNBB. É ilusão pensar que matar o bebê seja uma solução. O aborto também traz para a gestante grande sofrimento físico, mental e espiritual, algumas vezes até a morte. Por isso, a Igreja Católica, nesse momento, considera importante a aprovação do PL 1904 de 2024, mas continua no aguardo da tramitação de outros projetos de lei. Diante da escolha entre a vida e a morte, escolhemos a vida, a da mulher e a do bebê. Brasília, 14 de junho de 2024. Assina uma nota, Dom Jaime Spengler, Dom João Justino de Medeiros Silva, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza e Dom Ricardo Reppers. Obrigado, presidente.